Olá, olá, sucesso com você? Ó, se não tiver sucesso, boas energias que o sucesso vem. Segura com força! No vídeo de agora que você vai assistir, eu vou contar tintim por tintim o planejamento tributário da Coca-Cola. Decisão recente sobre o planejamento tributário da Coca-Cola. Verônica, nem trabalho para Coca-Cola, para que eu quero saber do planejamento tributário da Coca-Cola? Vai por mim. Vai ter muitos raciocínios do fisco lá que você vai poder aplicar no seu caso. Você vai conseguir perceber como é que o fisco pensa, como que ele cruza informações, qual é o impacto de não dar informação para o fisco. Gente, como é que o fisco se meteu no negócio, na precificação da Coca-Cola? Top esse caso. Sensacional, tá bom? Bom, já sabe o tópico, né? Planejamento tributário da Coca-Cola, direto ao ponto como eu gosto. Não vai ser apresentação de PowerPoint, eu vou abrir a decisão e vou mostrar para você. Tem 100 páginas a decisão. Credo, Verônica, então vamos ficar aqui quantas horas? Eu já deixei grifadinho em verde. Em verde, a decisão com os principais pontos para você. Se você quiser ler depois, você pode, tá bom? Verônica, e cadê esse arquivo com as marcaçõezinhas em verde? Daí você se inscreve no link que eu vou deixar aqui embaixo, que eu vou te mandar, certo? Vai ficar na descrição deste vídeo. Beleza? Maravilha, então. Antes de ir direto pro assunto, deixa eu falar quem é essa pessoa. É Verônica Magalhães, meu nome, gente. Eu sou advogada tributarista, contadora também. Vocês acreditam? Tem 2 carteirinhas para eu pagar no final do ano, uma de advogado e outra de contadora. Eita, maravilha! Esse ano eu faço 41 anos de idade, com carinha de 25, e 16 anos desses 41 faz 16 anos que eu trabalho com tributário. Olha como eu sou feliz, como eu preciso ser grata nessa vida, certo? Além de advogada contadora, 16 anos em tributário, eu sou professora de diversos cursos. Eu sou professora do Mackenzie, da pós-graduação, do Mackenzie de São Paulo, de Campinas também. E tenho minha própria formação também, que é a formação tributarista da EX, e também sou mentora de tributaristas. Certo, agora você já conhece um pouquinho de mim. Eu sou casada com o Luiz Carriel, que tá ali atrás. Daqui a pouco ele aparece aí no vídeo, viu? Já fica esperto, porque aqui na minha casa é assim. Eu vou passar atrás do vídeo, tá? Tem 2 cachorrinhos, a Mel e o Zangão. E assim que eu atingir meu sonho, que é morar num sítio, eu vou arrumar mais um cachorro, que vai se chamar Abelha. Mel, Zangão e Abelha. Até engasguei. Bora lá então, vai. Já me conhece um pouquinho? Então bora lá. Gente, vamos alinhar a expectativa se você não me conhece. Olha ele aí, ó. Oh, que coisa linda esse homem. Eu não falo difícil, eu não falo juridiquês, tá? Não falo difícil, não falo juridiquês. Aqui é linguagem divertida, linguagem prática, porque eu quero democratizar o tributário. E falar difícil é uma coisa que ninguém gosta. Por isso que tributário tem essa fama aí de ser chato, que é uma puta mentira. Uma legal. Pô, olha eu aqui. Certo? Tá bom? Então eu vou falar de um jeito simples, tranquilo, divertido. Inclusive esse é meu jeito de ensinar. Já dá um like aqui, você, faz favor? Enquanto eu tomo minha água. Dá um like, tá bom? Porque vai ser legal. Se não for, dá um like do mesmo jeito. Então vamos lá, vai. Planejamento tributário da Coca-Cola. Vou abrir a decisão para você e vou te mostrar tintim por tintim as partes que eu já deixei grifadas em verde ou vermelho. E decisão, Verônica? Decisão do CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Olha, já vou dar uma pequena aula de processo tributário administrativo para você. Todos os tributos federais, eles são julgados em primeira instância pela Delegacia de Julgamentos da Receita Federal. Que maravilha! Geralmente o contribuinte perde, normal. Aí recorre. Quem é que julga esse recurso? É o CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que fica lá em Brasília. Ou seja, é um órgão administrativo vinculado ao Ministério da Economia. Certo? Perdi no CARF. Recurso especial para a Câmara Superior do CARF. Perdi na Câmara Superior, daí eu vou para o Judiciário. Saca? O contribuinte tem sempre 2 opções. E dica para você que é tributarista.
não pula a parte administrativa, certo? Mesmo que você ache que no judiciário tem mais chance, não pula. Administrativo é muito importante. Então, bora lá então. Vamos analisar o caso da Colgate, da Coca-Cola. Coisa importante. Essa decisão é pública, certo? Só pegar na internet, qualquer um consegue. Não é um caso meu, então eu não estou descumprindo nada. Eu peguei a decisão pública e analisei tecnicamente e vou contar para você. Bora lá. Olha que bonitinho. De quando é essa decisão? Recente, quentinha. De abril deste ano. Ou seja, você sabe o que o fisco está pensando, o que o tribunal, aliás, né? O CARF está pensando sobre planejamento tributário este ano. Quentinho para você. Então, bora lá. Vamos analisar a decisão. Planejamento tributário. Olha que maravilha. Vamos descer. Ó. Olha aqui onde está escrito, ó. Planejamento tributário. O que é planejamento tributário, gente? Planejamento tributário nada mais é do que você, dentro da lei, procurar formas de pagar menos imposto, gente. É isso aí. Você não planeja suas finanças? Você não planeja quanto você vai gastar no final do mês? Eu espero que você planeje. Certo? Tributário é a mesma coisa. Você planeja pagar seus tributos o menos possível. Certo? É isso aí que é o planejamento tributário. E aí, é isso que a Coca-Cola fez. Vamos ver o que o fisco falou do que ela fez? Vamos lá? Então, vamos analisar primeiro aqui, ó. Primeira coisa que eu queria deixar aqui para você, ó. Nessa primeira parte, eu vou deixar mais escurinha, ó. O caso da Coca-Cola, a operação da Coca-Cola chegou aos ouvidos do fisco por conta de uma denúncia. Tá escrito aqui, ó. Não sou eu que li em jornal, não. Tá aqui, ó. Certo? Então, tô aqui falando para você que se o seu cliente pretende fazer alguma coisa que no futuro possa comprometer, fique esperto, as pessoas denunciam. Não estou dizendo que a Coca-Cola fez nada que a comprometa, tá? A gente vai analisar a decisão. Mas só estou dizendo que um caso de uma empresa desse porte chegou aos ouvidos do fisco por meio de uma denúncia de uma pessoa, um ex-funcionário que trabalhava lá. Ponto. Vamos descer. Que tributos estamos falando? Imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. Tá bom? Aqui, gente, é a ementa, ou seja, é um resumo da decisão. Vamos descer esse resumo, só estou mostrando para você como é, porque nós vamos analisar a decisão inteira. Então, vamos pular um pouquinho este resumo. Vou descer. Desce, mas desce. Olha o tamanho da ementa, para vocês terem uma ideia. Já adiantando, a Coca-Cola perdeu a maior parte da decisão desse caso, viu? Maior parte ela perdeu, ó, o recurso é da Coca-Cola. Negou o provimento ao recurso. Negou o provimento ao recurso, certo? Só um pedacinho que ela ganhou. Que nem tem a ver com o planejamento tributário que nós vamos analisar. De quanto estamos falando? Imposto de renda, deixa eu ver se está aparecendo aqui para você. Tá. Imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, certo? Estamos falando de 2,3 bilhões de reais. Gente, é dinheiro. Eita. 2 bilhões de reais. Vamos ver se é bilhões mesmo, ó. 2 mil, 2 milhões, 2 bilhões. Rapaz, olha só o tamanho desse caso. Vamos ver o que a Coca-Cola fez? Então, tá aqui, ó. Não é minha opinião, tá? É o que tem na decisão, só isso. Qual foi o planejamento tributário da Coca-Cola? A Coca-Cola tem um negocinho que se chama Sistema Coca-Cola. Olha que maravilha! Como funciona o Sistema Coca-Cola? Existe. Primeira coisa, vamos voltar aqui em cima, ó. Quem é a empresa que está sendo autuada aqui, ó? Não está escrito Coca-Cola, tá vendo, ó? Está escrito Recofarma. Ou seja, não é a Coca-Cola. É uma empresa que faz parte do sistema Coca-Cola, certo? Vamos descer aqui de novo para a página 5 que a gente está. Aqui. Aqui, muito bem.
como é o sistema Coca-Cola? A Recofarma, ela é contratada pela Coca-Cola Indústrias Limitada, que fica lá no Rio de Janeiro, certo? Então tem a Coca-Cola Indústria e embaixo tem a Recofarma. A Coca-Cola do Rio de Janeiro, por sua vez, é controlada pela Coca-Cola americana, a Bambambam, a The Coca-Cola Company. Certo? Ficou claro? Então tenho a empresa estrangeira, The Coca-Cola Company americana. Uau! Embaixo dela tenho a Coca-Cola Indústrias, lá no Rio de Janeiro. Embaixo desta do Rio de Janeiro temos a Recofarma, que é a empresa que está sendo autuada aqui para pagar 2 bilhões de reais. O que a Recofarma faz, gente? A Recofarma só fabrica, só produz o concentrado para fabricar a Coca-Cola. Ou seja, é aquela fórmula que ninguém sabe qual é. Certo? Esse concentrado, ou ele é em líquido ou ele é em pó. Ou seja, a Recofarma não bota a Coca-Cola na garrafa. Não bota. Não é a Recofarma que faz isso. Ela só faz o concentrado mesmo. É os Paranauê. É a bruxaria lá para fazer a Coca-Cola que você toma no seu almoço. Não sei se você toma. Eu não tomo nenhum refrigerante, então não tenho nada contra a Coca-Cola, nem contra ninguém. Não tomo refrigerante nenhum, então tá ótimo. Muito bem, muito bem, muito bem. Ou seja, a Coca-Cola do Rio de Janeiro, nem a Recofarma, elas não vendem a própria Coca-Cola, tá bom? Muito bem, quem é que vende então, né? Essa Recofarma, ela faz o concentrado da Coca-Cola. E ela vende para alguém que vai botar isso na garrafa. Vai misturar com água, com gás. Eu sei lá como é, gente. Eu nunca fiz produção da Coca-Cola. Ela vende o concentrado para alguém que vai engarrafar a parada. Vamos imaginar que isso aqui é uma garrafa de Coca-Cola, nem é. Alguém vai pegar o concentrado, vai enfiar na garrafa, botar água e vai fazer a Coca-Cola. Quem é esse alguém? São os engarrafadores, que não são empresas do grupo Coca-Cola. Ou seja, eu poderia montar uma empresa aí de engarrafar a Coca-Cola e eu fazer parte dessas paradas aqui, tá bom? Esses engarrafadores fazem parte do sistema Coca-Cola também, mas não fazem parte da estrutura societária da Coca-Cola, tá bom? Esses engarrafadores, eles assinam um contrato com a Recofarma. E nesse contrato fala assim: "Oh, engarrafadora, você só pode comprar esse concentrado de Coca-Cola só de mim, viu? Pode comprar de mais ninguém." É um contrato de exclusividade aí, tá bom? E o preço também, quem define é a Recofarma. Que lembra, vamos repetir? A Recofarma faz parte da estrutura societária da Coca-Cola, tá bom? E ela faz os concentrados lá. E vende esses concentrados para quem vai engarrafar a Coca-Cola. Vende por quanto? Ela que define o preço, ué. Você acha o quê? Você acha que tem negociação da galera que engarrafa a Coca-Cola? Claro que não. Claro que não. Deixa eu só confirmar se está gravando aqui, porque eu sou mestre para não gravar. Tá gravando? Beleza. Então a Recofarma vende para os engarrafadores a título de exclusividade, beleza? E ela que bota o preço. Inclusive ela pode mudar o preço quando ela quiser. Se o engarrafador não estiver satisfeito, os incomodados que se mudem. Então, resumo da ópera: esta Recofarma é a única empresa no Brasil que pode vender os concentrados de Coca-Cola. Não existe outra, certo? Simples assim. Se você quiser engarrafar a Coca-Cola, você vai ser obrigado a comprar a química, a bruxaria lá da Recofarma. Simples assim. Muito bem. Essa é a estrutura da Coca-Cola. Bom, o que é então que o físico está falando? O que tem isso, gente? O que tem de errado nessa estrutura, de acordo com o físico? O que tem de errado? Vamos ver o que o físico acha que tem de errado? Então vamos lá. Primeira coisa: a classificação desses concentrados da vida aí, ó.
classificação desse concentrado. Vamos ver? Vamos descer, ó, tá aqui. São kits para produção de bebidas, beleza? E que tem que ter uma classificação fiscal, tem que ter um NCM lá. Aqui o NCM, ó, 21069010. Beleza? Beleza? E aí vocês vão ver lá embaixo que esse NCM não tem IPI. Então já deu esse problema aí. Vamos descer. Aí o que que tem de benefício fiscal para esse sistema Coca-Cola então? Vamos ver o que que tem de errado. Primeiro, a classificação fiscal desse concentrado de Coca-Cola, de acordo com aquele NCM que a gente viu agora há pouquinho, ele não tem IPI, ó. Isenção de IPI. Ai, que benção. Então, esse concentrado que a Recofarma vende não tem IPI. Mas, quem compra este concentrado tem crédito de IPI. Olha, isso é uma coisa, isso é o melhor dos mundos. Eu vendo sem imposto e quem compra tem crédito como se tivesse tido imposto, mas não teve. Ai, que benção. Esse é o principal benefício fiscal, gente. Ou seja, quem está comprando consegue pegar um crédito de 20% de IPI. Aqui o tanto que deu isso, ó. Geraram cerca de 3,2 bilhões de créditos. Bilhões. E quem tem esses créditos pode pagar outros tributos federais. Com meu crédito de IPI, eu posso pagar imposto de renda, PIS/COFINS, não sei o que. Isso é uma coisa boa. Então, essa é a primeira coisa que chamou a atenção do fisco. A Recofarma vende sem IPI e as engarrafadoras compram com crédito de IPI. Ó, que maravilha. Muito bem, essa é a primeira coisa. O que mais? A Recofarma vende esses concentrados para as engarrafadoras. E ela que define o preço, meu. Eu é que defino o preço. Ó, tem uma piadinha do Mário Sérgio Cortella, não sei se é dele, eu escutei da boca dele, né? Que ele fala assim, ó. Você sabe como é fazer sexo? Não posso falar aqui para não me cortar, né? Fazer amor com um gorila? Aí a pessoa fica pensando, aí ele responde assim: fazer amor com um gorila vai ser sempre do jeito que ele quiser, porque ele é o gorila, olha o tamanho do cara. E aqui é a mesma coisa. O preço que a Recofarma cobra vai ser sempre o que ela quiser, porque é o tamanho da Coca-Cola. Saca? Tá bom? Bom, aí quem define o preço desse concentrado é a Recofarma, do jeito que ela quiser, porque ela é o gorila. Como é que ela define esse preço? Esse é meu preço e pronto, tá aqui. Dentro deste preço, não tem, peraí que eu desci demais aqui. Pronto. Dentro deste preço não tem a cobrança de royalties. Abre parênteses. O que é royalty? Gente, para eu alugar um galpão para montar meu restaurante, por exemplo, eu pago aluguel. Eu posso alugar uma máquina, tem muita empresa que aluga máquina de impressora, por exemplo, para usar ao invés de comprar. Eu posso alugar um carro, não é? Tudo são coisas físicas. Eu pago aluguel e uso. Se eu quiser alugar alguma coisa que não é física, eu quero usar uma marca, um direito, o nome disso é royalties. Então, royalties nada mais é do que o aluguel de alguma coisa que não é física, de algum direito. Então, se você quiser usar a marca McDonald's, você vai ter que pagar para isso, meu filho. Isso é royalties. Se você quiser usar a marca Coca-Cola, você vai ter que pagar para isso. Royalties, certo? E aqui tá o seguinte, nesse preço que a Recofarma, lembrando, faz parte da estrutura societária da Coca-Cola. Nesse preço que ela vende para quem engarrafa, não tem royalties. Ela fala assim, eu tô te cobrando aqui X reais e você pode usar de graça a marca. O fisco achou isso estranho, porque isso vai trazer benefício fiscal, certo? Tanto que o fisco falou assim, ó, você inflacionou, sobrevalorizou o seu preço.
Porque dentro desse... Isso não é só preço, na verdade, o que o fisco está falando. Isso não é só preço. Isso é royalties também. E tem impacto tributário. Vamos descer mais um pouquinho. Além disso, a Recofarma, ela paga. Amor, fecha a porta da sala, por favor. Tá muito barulho aqui. A Recofarma, vamos botar aqui na frente. A Recofarma tá vendendo concentrado para as engarrafadoras. Recofarma, engarrafadora aqui. Tá bom? Vamos supor que vendeu por 100 mil reais lá uma certa quantidade de concentrado para a engarrafadora. A engarrafadora paga 100 mil reais para a Recofarma, não é isso? Exatamente. Desses 100 mil reais, a Recofarma volta 30 para a engarrafadora. Dos 100 mil reais que a Recofarma recebeu da engarrafadora, 30%, ou seja, 30 mil, volta para a engarrafadora. A título do quê? A título do quê? A título de contribuição, tá aqui, ó. Contribuição financeira para programas de marketing. É como se a Recofarma falasse assim para a engarrafadora. Ô, engarrafadora, eu vou te dar uma ajuda, viu? Você tem que fazer marketing, não tem? Para vender mais, não tem? Para vender minha marca? Eu vou te ajudar, tá bom? 30% do que eu recebi de você, eu vou te dar como uma ajuda aí de custo para você, viu? Uma contribuição financeira. Ai, que maravilha. E isso tem impacto fiscal também. Impacto fiscal por quê? Porque quando a Recofarma faz isso, é uma despesa. Quando ela envia esses 30 mil lá para a engarrafadora, isso é uma despesa. Se é uma despesa, abate do imposto de renda. Já a empresa que recebeu esse dinheiro não vai pagar PIS/COFINS. Porque pensa, se um está pagando, outro está recebendo. E se eu estou recebendo, teria PIS/COFINS, não é? Porque o PIS/COFINS incide sobre a receita. Só que a engarrafadora recebeu lá os 30 mil e não paga PIS/COFINS. Por quê? Porque ela fala que isso é um reembolso. E se é um reembolso, eu não pago PIS/COFINS, porque não é receita. Olha aí a vantagem fiscal. Vamos ver aqui. Vamos descer mais um pouquinho. Bom, vamos resumir aqui a operação da Coca-Cola, então, para ficar claro, tá? Recofarma vende concentrado de Coca-Cola para empresas engarrafadoras. A Recofarma faz parte da estrutura societária da Coca-Cola. As engarrafadoras não. A Recofarma que define o preço desse concentrado, certo? E é só esse preço é um preço fechado, é 100 mil reais. Não tem royalties embutidos. É só o preço mesmo da mercadoria. Tá bom? E o fisco acha que um pedaço disso teria que ser royalties. Por que teria que ser royalties? Porque essa história de que os distribuidores, ou seja, a engarrafadora pode usar a marca de graça, tá muito mal contada. Vamos descer mais um pouquinho que vocês vão compreender mais. Royalties. Muito bem. Veja bem, gente. Se eu, Verônica, sou uma empresa e eu pago para usar a marca do McDonald's, vamos usar aqui o McDonald's, eu estou pagando o quê? Royalties, certo? Quando eu pago royalties, isso é uma despesa, não é despesa? Se é despesa dedutível para o imposto de renda? Não. Na época, na legislação anterior, não era. Eu tenho um limite. Despesas de royalties, de acordo com a legislação da época aqui dos fatos, eu só poderia deduzir, ou seja, só poderia abater do meu imposto de renda 1% das receitas que eu tive com o uso da marca. Tá bom? Então tem um limite aí de dedutibilidade dos royalties. Por isso que o fisco gostaria, essa é a tese do fisco, que ganhou inclusive, que uma parte do preço não fosse só o preço da mercadoria, mas uma parte fosse royalties. Porque se fosse royalties, o efeito tributário, o governo ia arrecadar mais e a empresa ia pagar mais. Por quê? Porque ela não ia poder deduzir tudo isso do imposto de renda. Grosso modo é isso.
Certo, certo, certo. Aí o fisco fala assim, ó. Muito suspeito. Aqui, ó, o limite máximo de 1% que eu falei, ó. No caso de royalties devido pelo uso de marcas, o limite máximo de dedução é de 1% da receita líquida de venda do produto fabricado ou vendido. Ou seja, se eu usei a marca McDonald's e vendi 100 mil de McDonald's, o máximo que eu posso deduzir a título de pagamento de royalties seria R$1.000, que é 1%. Certo? Tranquilo? Mesmo que eu tenha pago R$20.000, eu só posso deduzir R$1.000, porque é o limite. Então essa é a primeira coisa boa que a estrutura da Coca-Cola tem quando no preço dela não tem royalties. Se não tem royalties, não tem limite de dedutibilidade. Muito que bem, muito que bem. Outra coisa... Ai, carambola. Espera aí. Pronto. Outro benefício fiscal, PIS e COFINS. Quando a Recofarma vende esse concentrado, ela tem uma receita, concorda? Ela tem uma receita. Se ela tem uma receita, ela paga PIS/COFINS. Quanto de PIS/COFINS que ela paga? Ela deveria pagar, ela é do lucro real, a Recofarma. Então ela deveria pagar, ó, isso aqui de PIS/COFINS. 1,65 de PIS e 7,6 de COFINS, que dá 9,25. Mas ela não paga isso, ela paga só 3,65, bem menos. Por quê? Porque ela usa de um benefício fiscal para o PIS/COFINS, pelo fato de ela estar na Zona Franca de Manaus. A Recofarma, na Zona Franca de Manaus, usa esse benefício fiscal do PIS/COFINS. Então, ao invés de pagar 9,25, paga só 3,65 de PIS/COFINS. Pô, bastante diferença, não é mesmo? Esse é o segundo benefício fiscal do sistema Coca-Cola. Terceiro benefício fiscal, que eu já adiantei até no começo, a isenção do IPI. Por conta da classificação fiscal que ela fez, ela não paga IPI. A Recofarma, quando ela vende esse concentrado, é um produto industrializado, não é? Alguém tem dúvida de que é um produto industrializado? Se é produto industrializado, eu pago imposto sobre produtos industrializados, o IPI. Mas nesse caso, a Recofarma não paga, porque tem uma isenção. Só que quem compra... Aí por que tem essa isenção? Ó, é uma isenção que vale para produtos elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional. Ou seja, pelo fato de a Recofarma estar na Zona Franca de Manaus, ela se beneficia disso aqui, ó. Ela diz que é um produto elaborado com matérias-primas agrícolas e extrativas de produção regional, e aí não tem o PIS e COFINS, certo? Mas quem compra toma crédito de PIS e COFINS, normalmente usa esse crédito para pagar os seus outros tributos federais. Olha aqui, ó, em termos de números, lembra daquela operação que eu falei, que tudo que a Recofarma recebe das engarrafadoras, 30% volta como se fosse uma ajuda de custo para as engarrafadoras fazerem campanha de marketing, não sei o quê? Olha quanto que isso significa em dinheiro, ó. 4,75 bilhões em dinheiro. É dinheiro, hein? Em 3 anos. Certo? E isso gerou 950 milhões em créditos de IPI. Ou seja, 20% de 4,75 bilhões, 950 milhões de créditos de IPI, mas não teve o débito, porque é isento essa operação, certo? Gente, isso aqui é a operação da Coca-Cola. Esse é o sistema Coca-Cola. E aqui está, e aí eu acabei de falar para vocês o porquê esse sistema Coca-Cola traz economia tributária para a Coca-Cola. Vamos recapitular por que traz economia tributária? Bom, Recofarma vende os concentrados para as empresas engarrafadoras, certo?
É um preço, ela coloca isso como preço de mercadoria normal. Não tem royalties no meio. Quando não tem royalties, é só uma mercadoria, eu não tenho limite de dedutibilidade. Ou seja, quem está comprando a engarrafadora, tudo que essa engarrafadora pagou para a Recofarma, a engarrafadora deduz do imposto de renda dela, sem nenhum limite. Vocês estão percebendo que tem benefício tributário tanto para a Recofarma quanto para as engarrafadoras também? Tá todo mundo se beneficiando tributariamente desse sistema Coca-Cola aí, certo? Não é só a Recofarma, não. Bom, então o primeiro benefício é aqui das engarrafadoras, ó. Eu não tenho limite de dedutibilidade. Ai, que maravilha. Certo? Segundo benefício, a Recofarma vende para as engarrafadoras. Não vende? Essa venda não tem IPI, é isento de IPI. Mas a engarrafadora toma crédito mesmo assim, ó. Outro benefício tributário para a engarrafadora, porque ela pega esse crédito e pode compensar com outros tributos federais. Ela paga o IPI, né? O que sobra ela compensa com outros tributos federais. Certo? Então, esse é o segundo benefício tributário. Terceiro benefício tributário. Tudo que a Recofarma paga para a engarrafadora, aliás, é o contrário. Tudo que a engarrafadora paga para a Recofarma para comprar o concentrado da Coca-Cola, vamos supor, a engarrafadora pagou 100 mil, certo? 30 mil volta a título de uma ajuda que a Recofarma dá para a engarrafadora. Quando ela dá essa ajuda, abate o imposto de renda dela como uma despesa, e para a engarrafadora que recebe isso, não tem o PIS e COFINS, porque ela diz que isso é um reembolso. Esta é a operação. Vamos ver o que o fisco falou disso. Vamos ver. Coisa importante deste caso. Olha, cruzamento de informações. Cruzamentos. Dentro do Brasil, a Coca-Cola, a Recofarma, né? O grupo Coca-Cola, bate o pé que dentro desse preço dos concentrados não tem royalties, tá bom? Só que o fisco falou assim, olha que engraçado, você foi autuado lá nos Estados Unidos e lá você falou que é royalties, ué. Que esquisito. Aqui você fala que não é e lá você fala que é. Cruzamento de informações. E não só isso, foi fiscalizado na Espanha. E na Espanha você falou que era royalty também. E foi fiscalizado em Israel. E lá falou que era royalty também. Percebe? Cruzamento de informações. Aqui, gente, a decisão vai contar os benefícios tributários que eu já falei para você. Vamos descer mais um pouquinho. Aqui era só o relatório. Vamos ver o voto mesmo? O voto. Tá escrito que é voto vencido, eu até deixei aqui bem destacado. Mas a parte que o voto foi vencido é uma parte bem pequena. Certo? O grosso perdeu mesmo, por isso que está escrito voto vencido. Certo? Então, a maior parte do voto que eu vou ler aqui, que diz respeito ao planejamento tributário propriamente dito, a Coca-Cola perdeu. O que é que ela ganhou? Ela ganhou só uma parte que ela adicionou umas despesas lá da Venezuela, que eu não vou tratar aqui porque não faz parte do planejamento tributário. E ela ganhou também a multa agravada. O fisco falou que nesse caso teve fraude, que teve simulação. Quando tem simulação, qual é a consequência? A multa, nessa época dos fatos, ela passava de 75% para 150% e ainda podia ter uma ação penal nas costas da diretoria da empresa, da pessoa física, percebe? Essa parte a Coca-Cola ganhou, certo? Mas a cobrança do tributo propriamente dita, perdeu. Vai ter que continuar brigando. Esse caso, olha, queria curiosidade para saber quem será que é o advogado que cuida desse caso, hein? Eita, lá. Vamos lá, então. Aqui é a decisão mesmo, é o voto. Vamos ver o que o voto falou. Essa primeira parte aqui é só sobre nulidade. Vamos ver aqui, ó. Ó, o fisco falou que o planejamento dela foi abusivo. Beleza?
Foi abusivo. Com essa parte, a Coca-Cola ganhou, tá bom? Basicamente aqui o voto vencido, mas que nessa parte foi vencedor, né? Falou assim, ó, eu concordo, eu acho que a Coca-Cola tem que pagar, sim, os tributos, tá errado esse jeito que ela precificou aí, mas não teve simulação, não teve fraude, não teve nada disso. Eu só não concordo com a operação que ela fez e vou cobrar o imposto por isso. Vamos descer. Bom, outra coisa também, de outro benefício tributário desse sistema Coca-Cola. A Coca-Cola, a Recofarma no caso, né? Ela tinha um desconto de uma redução de 75% no imposto de renda. Por quê? Com base em quais operações? Só na operação específica que tivesse acontecido dentro da Zona Franca de Manaus. Isso se chama lucro da exploração, que eu não vou entrar em detalhe aqui agora, mas é uma redução específica para um pedaço só da receita dela, só para um pedaço. Receita de royalties não entraria nessa redução de 75% aqui, certo? Por isso que o fisco faz questão de colocar royalties, tá bom? Mais um benefício tributário. Esse sistema tributário da Coca-Cola foi extremamente inteligente. Rapaz, eu tô passada. Aí o fisco falou assim, ó, a decisão aqui falando, ó. Você inflacionou seu preço. Por quê? Dentro do preço tem um pedaço que não é preço. Um pedaço é royalty e outro pedaço, essas contribuições financeiras aqui, também não é preço. Ou seja, você inflacionou seu preço e todos os benefícios fiscais que você teve, então, em função disso, estão equivocados. Eu vou te cobrar o imposto. Vamos descer mais um pouquinho. Aqui, gente, se vocês repararem, toda a argumentação tem que tá na cara que tem royalties nesse preço. Porque os distribuidores, os engarrafadores, né, ou distribuidores, eles vão se aproveitar dessa marca, deste nome Coca-Cola, tá? Basicamente isso. Outra coisa importante, a Coca-Cola não apresentou esses contratos com as engarrafadoras. Não foi ela que apresentou. Não quis apresentar. E por conta disso ela tomou uma multa. A multa também foi agravada por embaraço à fiscalização. Ó, importante. Verônica, como é que o fisco conseguiu então esses contratos? Foi lá e pediu para alguns das engarrafadoras. Tem várias no Brasil. Foi lá e pediu, alguém deu. Simples assim. Outra coisa importante que eu queria destacar. O fisco leu o site. Ó aqui, ó. Página da internet da Coca-Cola. Leu o site, gente. O fisco foi no site, xeretar no site. Tô falando que o fisco olha tudo. E falou assim, tá escrito no seu site que você opera em sistema de franquia. Se você é uma franquia, dentro de um sistema de franquia tem royalties. Simples assim. Se é franquia, tem royalties. Não sou eu que tô falando que você é franquia, você mesmo, tá no seu site. Tá percebendo? Tá percebendo como é que é o cruzamento de informações com tudo? Por isso que eu falo que não vale a pena... não estou falando aqui do caso da Coca-Cola especificamente, mas para o seu caso concreto. Eu vejo muito, tem cliente que vem querer fazer umas operações que não são verdadeiras. Eu falo, gente, as informações são cruzadas. Vai pegar no seu site, nas notas que você emite, nos pagamentos que você faz, no dinheiro que entra, no dinheiro que sai. Certo? Aqui a mesma, ó, ainda tá falando do fato de a Coca-Cola ser franquia. Se é franquia, tem royalties, tá vendo? Simples assim. Como é que o fisco sabe que a franquia tá no site? Se você tá falando no seu site, é porque é. E além disso, olha o risco aqui da Coca-Cola. O STF entendeu que franquia tem ISS. É rapidinho, não dou muito tempo pro fisco municipal querer cobrar o ISS também, se for possível, certo? Não é o caso aqui, mas só tô
Só tô destacando as consequências. Agora essa parte aqui, ó. Por que é que o fisco acha que o preço que a Recofarma cobra das engarrafadoras está inflacionado? Aqui que tá, olha só, análise de negócio isso daqui, ó. Por isso que eu falo, tributarista tem que entender o negócio do seu cliente, não é só regra tributária. Olha a lógica que o fisco fez, que é uma lógica inteligente, tá? Diga-se de passagem. Eu sei que é contra o contribuinte, mas foi inteligente. Olha só, a primeira evidência de que o preço está inflacionado. Por quê? Porque falou assim, ó, eu fiz um cálculo aqui, eu peguei os seus custos de produção, coloquei imposto, todas as contribuições e ainda botei uma margem de lucro de 15%, que é uma margem alta para a indústria. Botei tudo isso. O seu preço é 20 vezes maior do que tudo isso. Olha, 20 vezes maior. Saca? O fisco falou, é estranho isso. Um preço tão alto assim. Segunda evidência. Mate Leão. A Coca-Cola é dona da Mate Leão. Quando você está falando de Mate Leão, o seu preço é 64 vezes maior do que o custo de produção. Aí o fisco está pensando, vai me dizer que não tem royalties aí. Você não está cobrando por uma mercadoria. Você está cobrando pelo uso da sua marca. Só que você está trocando o nome das coisas. Ao invés de chamar de royalty, está chamando de preço. Saca? Isso aqui, ó. Terceira evidência. Ô Recofarma, você vende esse concentrado aí para fora do Brasil, não é? Aham. Aqui no Brasil você vende mais caro. 118% mais caro do que você vende para fora do Brasil. Por que isso, hein? Por que, Coca-Cola? Quarta evidência de que o preço está inflado. Olha, Coca-Cola, eu peguei todos os seus custos da sua empresa, tudo que você gasta de dinheiro. E sabe quanto que você gasta para fazer esse concentrado? De todos os seus custos, só 8,85% são de insumos, de matéria-prima. Todo o resto você gasta com despesas de marketing, publicidade. Óbvio que o seu negócio não é vender concentrado. O seu negócio é explorar a marca. É isso. Beleza? De onde que o fisco pegou esses dados? Cruzamento de informações, ó. Da própria demonstração financeira, ó. Escrituração fiscal, escrituração contábil fiscal. Beleza, gente? Cruzamento de informações, análise do negócio. Tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Os custos. Beleza? Quinta evidência. Ô, Recofarma, você gasta maior grana com propaganda, velho. Você gastou 7 bilhões com propaganda. Bilhões! Pelo amor de Deus, você gasta dinheiro demais com propaganda. E aí você tá me falando que você não explora a marca? Estranho, né? Como é que você gasta tanto assim com propaganda? Beleza? Gráfico. Olha aqui, ó, colocou em imagem. Dica para você, tributarista, na sua petição precisa ter imagem. Olha como é mais fácil, ó. Ó, o custo com os insumos é esse pretinho aqui, ó, que pequenininho, ó. 7,7%. Já o custo com publicidade, olha aqui esse vermelho, olha o tamanho. Por que o fisco está focando nisso? Porque quem gasta muito com publicidade é quem explora a marca. Quem explora a marca é quem recebe royalty. E nesse caso a Recofarma não está cobrando royalty, está cobrando só preço. Aí o fisco fala, não está fazendo sentido. Não está fazendo sentido. Simples assim. Beleza, gente? Vamos ver então a decisão final. Aqui tá repetindo os cruzamentos de informações internacionais. Falou assim, eu vi que lá no exterior falaram que era royalty, aqui você tá falando que não é? Tá de brincadeira comigo. Vamos descer. Desce mais um pouquinho. Outra coisa,
O fisco não só cruzou informações, como cruzou informações de outros processos. O fisco falou assim, ó, viu, aqui neste processo você não quis apresentar o contrato que eu pedi com as engarrafadoras, não quis apresentar, né, para me atrapalhar, mas no outro processo você apresentou. Quer dizer que você só apresenta o que você quer. Aqui, ó. Aqui, ó. A recorrente só apresenta o que é do seu interesse. Olha o risco. Gente, não adianta esconder as coisas do fisco. Eu falo isso. Tá aqui. Tá bom? Vamos descer mais para a decisão propriamente dita. Cadê? Aqui continua, a grande parte disso aqui, gente, o fisco bateu na seguinte tecla. Vou resumir tudo que tá aqui, ó. Você está sendo incongruente, não está fazendo sentido. Certo? Você fala que o seu distribuidor usa sua marca gratuitamente. Aqui, ó. Este é irmão desse. Isso não é gratuito nem aqui nem na China. Olha o tanto de dinheiro que você gasta com propaganda. Vai me falar que pode usar sua marca gratuitamente? Aqui para você. Simples assim. Tá bom? Agora vamos descer bastante. Desce. Tudo isso aqui falando da marca, gente. Essa foi o principal norte. Os efeitos tributários, que eu já contei para vocês quais foram. Aqui só para mostrar para vocês que, pensa comigo, ó, a Recofarma, vamos voltar aos 100 mil reais? Vendi o concentrado para essa engarrafadora por 100 mil reais. O que a Recofarma fala? Esse 100 mil é o preço do concentrado. Aí o fisco falou, não. Um pedaço desse preço é aquele dinheiro que você volta para eles, 30%. Então, seu preço não é 100, seu preço é 70. Primeira coisa. Segunda coisa, desses 70 que sobrou, um pedaço aí é royalty. Qual pedaço? O fisco arbitrou. Ou seja, o fisco que decidiu qual é o pedaço. E como que ele decidiu isso? Ele pegou as despesas de publicidade e propaganda e reclassificou isso tudo como receita de royalties. O mesmo valor das despesas, ele entendeu como receita de royalty, e se é receita de royalty, aí tem limite de dedutibilidade, certo? Impacta no PIS/COFINS, impacta naquele desconto de 75%, porque essa parte não entra no desconto de 75% de imposto de renda. Beleza? E aí o fisco ainda falou, e olha que eu tô te dando uma colher de chá, tá? Porque se eu fosse olhar o que a Espanha entendeu, ó, cruzamento de informação. A Espanha falou que 61,17% do preço era royalty. Eu nem tô falando que é tudo isso. Olha o fisco ainda. Eu achei, esse voto é muito inteligente, tá? Precisamos reconhecer, é um voto muito bem estruturado. Muito bem estruturado. Eu fico pensando quanto tempo foi necessário para escrever este voto. Olha, de verdade. Descer. Vamos ver a decisão. Eu já contei para você, então, que a Coca-Cola perdeu este caso. Perdeu. O que significa perdeu? Vamos, essa parte aqui que interessa. O tributo cobrado, gente, ela vai ter que pagar. Quer dizer, não é que ela vai ter que pagar, ela perdeu. Com certeza ela vai recorrer, tá? Mas em tese, por enquanto, ela teria que pagar, é devido. O fisco não tirou a tributação. Mas a multa agravada, sim. Que essa é a parte penal. Essa é a parte do planejamento tributário abusivo. Essa é a parte que o fisco analisa se teve fraude ou não teve fraude. Isso é o X da questão, né? A gente sempre tem que buscar afastar a fraude. Eu lembro, gente, eu fui advogada criminal por 2 anos.
eu fazia só crimes contra a ordem tributária. E na época que eu era advogada criminal, quando chegava para eu defender o cliente, já tinha passado toda a parte tributária. E aí o tributarista não tinha lutado para afastar a fraude. Eu ficava tiririca da vida. Como esse tributarista faz isso comigo? Porque agora na esfera penal, como é que eu defendo esse cliente? Percebe? Então essa parte aqui é muito importante, ó. É a parte da parte penal mesmo, da multa agravada, decidir se teve fraude ou não. E aqui foi uma coisa boa. O fisco falou que não teve fraude. Vamos descer para ver? Aqui tá falando só da apresentação de documentos, tá? Descer. A multa por não apresentação de documentos permaneceu, tá bom? Aqui, ó. Aqui sim. Fraude. Teve fraude ou não teve fraude? Já disse para você que não, mas vamos ler aqui, ó. No tocante à multa qualificada, eu quero saber se teve sonegação, fraude ou conluio. Certo? Nessa parte, a Coca-Cola ganhou. Por que que ganhou? Porque o julgador falou assim, viu? Tem que ter um dolo. Não é só deixar de pagar o tributo, tem que ter algo a mais. Você precisa fazer alguma coisa para que o fisco não consiga nem conhecer do fato gerador. Beleza? Ai, carambola. Cadê? Vamos subir. Aí aqui ele fala assim. O que o fisco falou? Por que o fisco acha que teve fraude? Por que o fisco acha que teve fraude? O auto de infração. Por que o auto de infração acha que teve fraude? Por quê? Primeiro, por conta da estrutura da Coca-Cola. Esse negócio de botar o preço maior na Recofarma, certo? Por que também acha que teve fraude? Acha que foi uma mentira, um fingimento. Dentro do seu preço tinha royalties e você fingia que não era royalty. Que mais para falar que teve fraude? Você contabilizava uma receita de 100 mil, mas não era 100, porque 30 você voltava para quem comprou de você, percebe? Tudo isso junto, no auto de infração, o raciocínio foi: isso é uma simulação, isso é uma fraude, isso é um conluio. Inclusive conluio, porque a Recofarma agia junto com as engarrafadoras. Isso é a fundamentação do auto de infração, tá bom? Inclusive, o cara que denunciou falou exatamente isso. Falou assim, ó, na verdade, as engarrafadoras sabem que a Recofarma tem um benefício tributário. Então, esses 30% que volta, nada mais é do que a divisão aí desse benefício tributário, certo? Então, por conta disso, o fisco acha que isso foi uma fraude, uma simulação e um conluio. Mas aqui na decisão está dizendo que não. O que é uma decisão muito boa. Está dizendo que não, por quê? Porque fala assim, olha, tudo isso que a Coca-Cola fez foi um sistema para ela pagar menos tributo, mas não foi fraude. O que ela fez para enganar alguém? O que ela mentiu? Nada. Certo? E o valor? Tem uma parte que o fisco fala muito de valor, né? Aí aqui o voto fala assim, tá bom, mas a conduta não pode ser mais ou menos grave por causa do valor. O que importa é a conduta propriamente dita. E se eu estiver falando de um caso de 100 mil, de 1 milhão, de 100 milhões, vai ser diferente só por causa do valor? Então quer dizer que quem tem caso pequeno nunca vai ser condenado por crime contra a ordem tributária, por sonegação fiscal, percebe? Então eu achei muito boa essa parte aqui. O julgador falou, não, o que me importa é a conduta propriamente dita e não o valor. E em relação à conduta
da Coca-Cola, da Recofarma, do sistema Coca-Cola, eu concordo que ela tem que pagar o tributo, mas não tem nenhuma simulação aqui, não teve fraude. Ela fez o que estava dentro do interesse dela fazer para fins tributários, mas fraude não teve. Simples assim. E aí ele falou assim, ó, o depoimento do ex-funcionário lá, ele serviu para o fisco investigar o pagamento a menor de tributo. Mas ele não prova que teve uma fraude, que teve nada ilegal, sabe? Nada de fingimento. Até porque ele fala assim, ó, os documentos que essa pessoa levou, o cara que denunciou, é um monte de planilha, mas que ele mesmo fez. Ele que fez essas planilhas. Então não são suficientes para dizer que alguém da Coca-Cola cometeu nenhum crime. Não é suficiente para dizer que teve simulação. Beleza? Então, por conta disso, a multa afastada, ó, a multa majorada foi afastada. Beleza? O resto da decisão é uma outra parte de dedução de despesas. Na verdade, a Coca-Cola excluiu, né, do lucro líquido um valor que ela não ia receber mais da galera da Venezuela. Vendeu para a galera da Venezuela, tomou calote e ela não pagou imposto sobre isso, sabe? Obviamente. E essa parte ela ganhou, tá? Não vou entrar nesse detalhe aqui porque o que eu queria mesmo era falar do planejamento tributário da Coca-Cola. Lições aprendidas do planejamento tributário da Coca-Cola. Gente, passa pessoas pela empresa, elas têm informações e elas podem denunciar, elas podem vazar informações. Aconteceu isso aqui. Tá? Tudo começou por conta de uma denúncia. 2. O fisco cruza tudo. A informação que você apresenta, a informação que você não apresenta, o seu site, as suas demonstrações financeiras, os seus clientes. Aqui nesse exemplo, o fisco queria os contratos e a Recofarma não entregou. Ele foi e pediu para algumas engarrafadoras e conseguiu. Beleza? Ele foi olhar a informação de outros processos da Coca-Cola. Percebe? Tudo cruzamento de informação. Cruzamento de informação. Beleza? Última lição aprendida é sobre o conceito de fraude. Sonegação fiscal. Deixar de pagar tributo não é sinônimo de fraude. Não é sinônimo de sonegação fiscal propriamente dita. Mas não crie muita esperança. O caso da Coca-Cola foi um caso extremamente bem defendido. Provavelmente os maiores tributaristas desse país trabalharam neste caso e ela ganhou. Talvez não seja assim com o seu cliente. Então, quando você for fazer uma operação do seu cliente que chame um pouco a atenção, fica esperta, fica esperto. Seu cliente precisa estar ciente deste risco, principalmente quando a economia tributária é muito grande. Beleza, gente? Gostou? Deixa eu ver quanto tempo de gravação que nós estamos. Não consigo ver. Quase 1 hora. Caraca, para falar do planejamento tributário da Coca-Cola. Um beijo, um beijo. Gostou? Dá um like aqui. Faz favor, gente. Like. Pô, mó trampo para estudar esse caso, para contar para você. Se inscreve aqui, ó, na imersão tributarista 10X que vai acontecer na semana do dia 19 de agosto de 2024. Se você gostou da didática dessa aula, esta semana vão ser 3 aulas práticas com casos reais. Não vai ser de Coca-Cola não, que é uma empresa gigante. Técnicas de verdade para você poder aplicar aí num cliente para você já. Pode sair com o primeiro cliente se você pegar o que você aprendeu ali e correr atrás. Tá bom? Vai ser nesta semana, totalmente gratuito. Tá aqui embaixo o link para você se inscrever. Tá bom? Um beijo no seu coração. E lembrando, nessa semana, no dia 19, no domingo, vai ter uma live de tira dúvidas. Ou seja, não basta você assistir as 3 aulas e eu te dar de bandeja ali muita coisa técnica profunda, você não vai poder tirar dúvida, meu. Você acredita? Tirar dúvida. Direto assim, ó. Ao vivo e a cores no domingo. Tá bom? Um beijo. Se inscreve. Te vejo lá.